trata direitinho, você nem liga, né? Mas nós precisamos realmente tomar muitos cuidados. Por isso eu convidei hoje o otorrinolaringologista, Dr. Edson Monteiro. Tudo bom, querido? Bem, e você? Tudo bem? Tudo bem. A terceira idade tem mais problemas ainda, né? Com esse sistema que eu chamo, é um trio amoroso, né? Porque o ouvido a gente escuta as pessoas falando coisas de amor. O nariz a gente sente o cheiro da pessoa que, né? Que nos agrada muito. E na boca são as palavras, né? Eu te amo, essa coisa toda. Mas aí, quando também as doenças chegam, quando aparece um probleminha na terceira idade, como é que fica? Vamos começar pelo ouvido? Vamos lá. O ouvido realmente é um órgão que tem muita propensão à cera em demasia. Lógico que a cera é uma proteção, mas em demasia traz problemas. Que problemas seriam esses? Bem, primeiramente é deficiência auditiva, né? A pessoa começa a achar que está perdendo a audição, que está com algum problema e, na verdade, uma simples remoção da cera que está no ouvido, do cerume, né? O termo mais... Então já resolve. Aí pega um grampinho, né, então, e tira, né? É isso que eu ia falar. Ou então um cotonete. Nessa semana mesmo, Elô, um paciente teve comigo e nós sempre falamos, e todos sabem, que não deve manipular, mexer no ouvido, com o que quer que seja. E o paciente, ele estava mexendo no ouvido, aí ele deixou o cotonete, aí foi lidar com outra coisa no banheiro, aí ele mesmo bateu o braço, rompeu o tímpano. Ele vai ter que operar, fazer uma cirurgia enorme, por questão de uso errado do cotonete, né? Agora, se a pessoa tem muita cera, muito cerumen, tem que fazer uma lavagem. Ou se remove quando é o caso, e às vezes não é possível remover porque o cerume de algumas pessoas é muito pastoso. Então acaba fazendo a remoção através da água, de lavagem do ouvido. Mas isso o médico deve fazer, né? Deve fazer, né? Mas na terceira idade é mais assim, aquosa? Não, pelo contrário. Geralmente com mais idade, a pessoa tem mais secura, resseca mais essa estrutura, o conduto auditivo, e a cera, o cerume, tende a ser mais seco, mais pedra, mais endurecido. E aí tem que fazer a remoção através da lavagem mesmo. E quais são as patologias mais comuns na terceira idade? Do ouvido? Do ouvido. Olha, o mais comum, como qualquer área da medicina, é o desgaste do organismo. Né? Então, as pessoas... a idade é naturalmente, nós nascemos, começamos a envelhecer, né? Então, naturalmente, e também por conta de som alto, a poluição sonora, poluição, inclusive, de ondas eletromagnéticas, de celular, de rádio, de tudo isso. Né? Então, acaba acontecendo um envelhecimento do ouvido interno. Lá do ouvido, que é o órgão que transforma o som em energia elétrica para o cérebro interpretar. E esse envelhecimento chama-se presbiacusia. É um nome presbiacusia, olha que nome estranho. E isso tem que ser detectado porque as pessoas podem melhorar a evolução dessa doença, quer dizer, controlar isso usando vitaminas, suplementos alimentares, vasodilatadores, protegendo o ouvido de trauma acústico e, principalmente, quando a pessoa vê a melhor idade, quando vê que não está conseguindo se comunicar direito por causa da presbiacusia, que é um evento natural, entendeu? Isso acontece com todos nós. Com qualquer pessoa. Com todos nós. Então, a pessoa começa a se marginalizar. Ela começa a não entender o que o outro está falando dentro da família, no meio social. Aí que se fecha, Aí se fecha por quê? Porque ela se sente constrangida de toda hora perguntar o quê, e as outras pessoas perdem paciência dela não estar conseguindo se comunicar. Então a pessoa começa a se isolar, ela prefere não mais interagir e entra em depressão e começa a ter todo um distúrbio emocional que um simples aparelho auditivo, que não pode ter preconceito disso, que hoje em dia são ótimos e até ficam escondidos no Mas qualquer pessoa que tem esse problema pode usar o aparelho? Então, o aparelho, e foi muito bom você ter perguntado isso, porque às vezes as pessoas, como existe a automedicação, de ir na farmácia, pegar remédio por conta própria, também existe... Vai, compra o aparelho e coloca. Exatamente. Isso é contraindicado, porque cada pessoa ela tem um aparelho específico para a sua perda auditiva. Não é um aparelho, não é uma coisa
pastelão, Certo. que o aparelho serve para todos, entende? Então precisa ter molde específico, né? para cada um. E é de silicone, né, que Silicone, faz isso, e aí adapta. Vamos ver aqui um ouvido, vamos colocar aqui, para que a gente possa estudar mais ou menos como que é o ouvido externo, médio e interno, doutor. Na verdade, aqui, essa figura está falando em termos de ouvido interno, ouvido médio. Hoje em dia, parece estranho o que eu vou dizer, mas se usa o termo mais correto é orelha. Ah, sim. Né? Então, A a orelha, externa. que nós chamamos de orelha, na verdade é parte pavilhão. externa, É pavilhão. ali é interno. Então, é orelha interna, orelha média. E nós falamos aqui da presbiacusia, agora há pouco, é a doença desse caracolzinho aqui, que aqui é o órgão que vai transformar o som, que vai caminhar pelo nervo auditivo, vai transformar a energia som, né, em energia elétrica que vai ser interpretada no cérebro. Como é que chega o som aqui? Chega pelo conduto, aqui é a membrana do tímpano, aqui é o martelo, é um ossinho que tem da audição que ele mexe, bigorna, estribo, aqui vai movimentar aqui uns líquidos dentro desse caracol que vai transformar o som em energia elétrica. A cera acaba bloqueando aqui. Então é aqui que se coloca, de repente, o grampo. E lesa e aqui, aí olha. Lesa aqui. parte. E outra coisa, Elô, ficar cutucando, traumatizando essa pele, olha que pele fininha, isso aqui é pele. Nós temos pele na mão, olha como a pele é grossa. Aqui a pele é muito fininha. delicadinha. Então qualquer coisa então pode romper. esse algodão mexendo, ele traumatiza e acaba gerando calo ósseo aqui dentro. E acaba rompendo, né? Exato. E outra coisa, Uma fissura. aqui nós temos o ouvido médio. E essa ligação do ouvido, você está vendo essa em vermelho aqui? Certo. Então aqui é a tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. Sabe quando você está no avião ou desce para a serra? É isso também que eu tenho, né? muito. A gente fica com o ouvido totalmente tampado, né? E o que acontece? É que aqui fora tem a pressão do meio ambiente, do ar. Quando a gente sobe de avião, o que acontece? Essa pressão aqui cai, a pressurização do avião. Então, aqui entra o ar e aqui é fechado esse espaço aqui no ouvido e precisa ter ar aqui dentro. Então, aqui entra o ar para equalizar, ficar igual, o ar daqui com o ar atmosférico. Mesma coisa quando a gente desce para a praia. Conforme vai descendo a nível do mar, né? vai aumentando a pressão aqui fora, do ar. Então aqui tem um ar mais rarefeito. Então começa a membrana a ser empurrada para dentro. O nosso nariz, pelo nariz entra o ar e a membrana vai para fora. E aí você começa, quando você faz aquele movimento, aí você começa a ouvir. Esse funcionamento é muito importante. Então, se a pessoa estiver gripada, se a pessoa tiver uma sinusite, uma rinite, uma inflamação aqui no nariz, acaba dando um prejuízo aqui dessa função e dá otite, dá inflamação aqui no ouvido médio. Então, o que deveria fazer, por exemplo, para a gente viajar? Eu vou pegar um voo e preciso realmente ter uma certa cautela. Eu colocaria alguns algodões... De preferência, se não tiver jeito, tem que viajar. Mas a pessoa que pode, piloto, enfim, a tripulação, não tem como, né? Eles têm que trabalhar. Então, o que tem que fazer? Eles acabam tomando anti-inflamatórios, corticoide, cortisona, para poder desinflamar essa tuba, né? Essa ligação do ouvido, para poder suportar o voo e não complicar com infecção do ouvido. Mas como é que a pessoa sabe que ela tem sinusite ou rinite? Que fica mais ou menos ali, né? A queixa, né? Então a pessoa tem dor, tem obstrução nasal, secreção no nariz que não passa. Uma coisa é um evento que tem começo, meio e fim, que é um resfriado, uma gripe. Outra coisa é uma situação, uma queixa dessa, um sintoma desse, que não para nunca. Então a pessoa precisa tomar remédio para se tratar. O idoso também tem a mesma... Sempre, né? Sempre tem. O idoso ele tem menos eventos alérgicos do que o jovem. Por causa da imunidade do idoso, ela não ser tão intensa, a imunidade é mais frágil do que o mais jovem. Agora nós vamos ver, então, as 7 causas dos zumbidos, né? Então, nós começamos com barulho, que é um zumbido, por exemplo. A gente está numa boate, aí aquele som muito alto, faz muito mal mesmo, né? Olha, eu atendi uma pessoa essa semana passada, inclusive da Prevent, uma senhora, e ela foi num show com a filha, e já há uns 2 meses ela está com um barulho insuportável. Eu fui olhar o ouvido dela. O som. Eu fui olhar o ouvido dela e as pessoas com mais idade é mais frágil o ouvido. É mais suscetível a trauma sonoro, né? Claro. E o som realmente ele começa a estimular demais
toda aquela figura que nós vimos agora há O pouco... martelo fica ali lá aquele som intenso, exatamente, o martelo fica martelando. E acaba traumatizando o ouvido, lesando, matando células da audição. Que é muito delicado essa estrutura. E tudo isso aí que está mostrando aqui, olha... Alimentação, a gente diria que, logicamente, a pessoa precisa se alimentar, tomar não tanto café, né? Isso mesmo. E quanto mais de idade, mais cuidado tem que ter com esses alimentos que são muito estimulantes, que tem muita adrenalina, muito estímulo. O café é um deles. Pode tomar seu cafezinho, mas de manhã, moderado. Cigarro... Tabagismo, que é o cigarro, quer dizer, isso não tem dose, né? Qualquer consumo de cigarro é péssimo, porque o cigarro... O Ministério da Saúde adverte, ele tem um monte de toxina, de substâncias tóxicas dentro dele, verdade. Né? Então, isso também até para qualquer área, né, do organismo. O envelhecimento acontece, é uma coisa natural, o ciclo de vida, né? Mas a gente pode tornar a nossa vida mais saudável, né? E até mais jovem. Mais favorável. O segundo já falamos, que é para tomar certos cuidados. O estresse, eu, por exemplo, estou com estresse, eu estou meio estressada, não sei o que estou tendo, estou dormindo muito pouco. Então, eu acho que o estresse é isso também, a gente trabalha muito, tem uma série de compromissos também. O estresse, na verdade, ele não é só emocional, né? O estresse também é do nosso corpo físico, né? Então, às vezes não, frequentemente nós nos alimentamos errado, nos alimentamos mal, ou achamos que estamos comendo bem e algum alimento, nem todos os alimentos fazem bem igual para todo mundo. É verdade. Né? E também tem aquela coisa da pessoa tomar muita vitamina sem saber, exatamente. Entendeu? Toma assim indiscriminadamente, sem uma orientação médica, né? Tá faltando, eu acho que no meu organismo vitamina C, porque eu estou ficando resfriada, aí vai, toma. Tá errado, né, doutor? E também assim, é crônico a falta de vitamina D na nossa população, no Brasil. É crônico isso. É crônica a falta de iodo na nossa alimentação. Então, todas essas coisas, as pessoas com mais idade, inclusive, tem que estar atento a isso, para começar a repor esse tipo de carência, né? E o médico tem que estar atento a isso, porque o paciente espera que a gente seja atento a essas coisas, né? Essas coisas. Vamos ver mais agora essa figura aqui que tem o frontal, as células etimoidais, esfenoidal, maxilar. É muito interessante isso. Isso esclarece uma coisa, eu acho que definitiva. A pessoa não sabe o que é rinite e o que é sinusite. Isso. Né? Começa por aí. Rinite, o que é? É inflamação. Inflamação, não é infecção, é inflamação. Não, inflamação dentro do nariz. Certo. Agora, o nariz, ele tem, ao lado do nariz, tem umas cavidades aqui na face da gente, que aqui é o seio maxilar, de cada lado, tem aqui do lado do olho, que vai até lá atrás, na base do crânio, que é o etimoide, tá certo? Aqui tem o frontal. Então, tem várias cavidades. O nosso crânio, ele é aerado. Ele não é maciço. Não, ele é todo em furinhos. Exatamente. E essas cavidades, elas drenam, elas se comunicam com o nariz. Então, o ar do nariz entra para essas cavidades, aerando elas, e a secreção que elas produzem vão para o nariz. E a gente acaba engolindo a secreção naturalmente, lubrificando tudo. Quando há algum motivo, uma inflamação no nariz, seja por alergia, seja por uma infecção, acaba obstruindo a drenagem desses seios e gera sinusite. Então, sinusite são essas cavidades que elas não conseguem mais ventilar ou drenar a secreção natural delas para dentro do nariz e acaba acumulando a secreção, vira pus e dá dor. Certo. Aí só antibiótico? Antibiótico, anti-inflamatórios, geralmente corticoides. Certo. Agora, é aquela tal história, né? Eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, e não vou perder essa oportunidade agora de falar. Existe um abuso no uso de corticoide. Né? Toda criança e toda pessoa, adulto inclusive, você vai no pronto-socorro por aí, eu vou falar uma verdade que todo mundo que está nos assistindo vai atestar isso. Né? É impressionante como se toma corticoide para qualquer coisa. Eu vou falar nome do sal, não nome comercial aqui. Prednisolona, por exemplo. Né? Tem várias marcas comerciais. É impressionante como uma criança vai no pronto-socorro por uma gripe, por qualquer coisa, e sai com uma prednisolona, sai com um corticoide de lá. Não é para todo mundo, não é para toda hora, não se fazia isso. Tá abusivo isso. E fazendo isso, o que acarreta?
O corticoide é muito importante na sinusite em casos muito selecionados, como eu falei. O uso abusivo para tudo quanto é coisa. E tem mãe já dando corticoide, e tem já a pessoa da melhor idade usando, porque alivia imediatamente, ele leva à osteoporose. Olha. Tem criança já, por uso de 2 meses direto, com corticoide, já apresentando problemas no osso. Imagina a melhor idade que já tem problemas ósseos. É verdade. Então tem que ter cuidado com isso. E ortomolecular também seria um caminho? Olha, você fez uma pergunta que é a minha praia. Comecei a fazer orto porque a gente vê que a ação tradicional na otorrinolaringologia me limitava muito. Né? Ou eu só operava, ou eu dava antibiótico, ou eu dava anti-inflamatório e ficava naquilo e não resolvia boa parte dos problemas. Em suma, depois que você começa a estudar a função melhor do organismo, você começa a fazer uma medicina mais funcional, de mais equilíbrio. E a ortomolecular é isso. É isso. Então, eu invariavelmente dou remédio para aumentar a imunidade, que são fitoterápicos, vitaminas. Então, nenhum paciente meu, quando eu vejo que é necessário, e a maioria deixa de ter esse tipo de complemento. Diminui um pouco os produtos industrializados, Isso. né? Não quer dizer que não se usa os alopáticos, mas aí você consegue usar menos. Usar em menor quantidade ou evitar o uso. Lembra que nós falamos agora há pouco que a melhor idade, as pessoas quanto mais idade, a imunidade começa a cair. É natural. Lógico. Por isso que precisa suplementar, se alimentar direitinho, dormir bem, que o dormir bem confere imunidade para as pessoas, enfim. Agora, a imunoterapia, a vacina que o governo faz a campanha acima de 60 anos, tudo, ela é muito importante. Ela não cura ninguém. Não está livre de pegar a doença fazendo a imunização com essa vacina. Certo. Mas ela ameniza os quadros. Ela estatisticamente mostra que há menos complicações com o uso da vacina. Aí a pessoa fala, mas eu tomei a vacina e fiquei doente. É porque mexe com o sistema imunológico. Ficaria talvez pior, né? Talvez chegasse a uma pneumonia, exatamente. De repente. E não é só Mas o idoso também precisa tomar. Porque antes diziam, não, até no máximo não sei quantos anos, parece que 50 anos. Não, são as crianças e o idoso, principalmente. Até 7 anos e acima de 60 anos. Acima de 60. E essa é a vacina do influenza, que é essa vacina. E todo ano ela é diferente, nunca é igual. Porque esse vírus, ele vai modificando. Então, a vacina que serviu o ano passado não é a mesma desse ano. Então, as vacinas são sempre atualizadas. Né? Mas as crianças também precisam ser vacinadas por um outro tipo de vacina, que é a do pneumococcus, que é mais frequente. Aí já é uma bactéria, é mais frequente. Enfim, a imunoterapia, a vacinação, ela é importante. Certo. Né? Eu acho muito importante tudo isso que nós falamos aqui, né, doutor Edson Monteiro, nosso otorrinolaringologista. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O prazer foi meu.